Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Eu sempre falava quando eu vim pregar aqui algumas vezes, que eu me sentia muito em casa aqui, né? Olha eu aqui de novo, totalmente em casa. E falar sobre paternidade, queridos, é algo que hoje eu consigo falar com coração grato a Deus. Falar sobre paternidade, eu consigo dizer hoje falando com coração alegre na presença de Deus. Mas foi algo que o Senhor ele teve que tratar muito ao meu coração, tratar muito comigo, para poder um dia falar que eu tenho um pai que não desiste, que eu tenho um pai que sempre me ouve, que eu tenho um pai que cuida de mim em todos os meus passos, e que esse pai também deseja ser chamado por você de pai. Eu cheguei muito tarde a esse pai já com 24 anos de idade, então eu demorei para poder entender o quão maravilhoso é chamá-lo de pai e ser filho, ter um sentimento de pertencimento a este pai, de pertencer a ele. Amém? Eu queria que você pegasse sua Bíblia, aleluia, abrisse comigo lá em João. João capítulo de número 1, versículo de número 12. Aleluia. Grande Deus. Seja tímido não, deixa Deus te usar, viu? Aleluia. Amém? A palavra de Deus diz assim, queridos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Eu vou repetir, queridos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? A palavra de Deus, ela diz que aqueles que receberam quem, irmãos? Ajuda o pregador, que o pregador é tímido. Receberam quem? Receberam Jesus. Então todos aqueles que receberam Jesus também foi lhe dado o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos esse direito, recebemos esse poder de ser chamado de filho de Deus. Não é apenas uma nomenclatura, não é apenas uma forma de se chamar, uma forma de se identificar alguém. É muito mais do que isso, transcende muito mais aquilo que a visão humana pode alcançar. Quando nós recebemos do Senhor esse direito, este poder de sermos chamados filhos de Deus, é o Senhor ele manifestando, é o Senhor declarando, o Senhor aprovando que em nós, para nós foi dado o direito de sermos chamados herdeiros do reino de Deus, co-herdeiros com Cristo. E quando nós nos tornamos herdeiros deste reino, nós temos que entender que nós tomamos posse de tudo aquilo que este reino traz, de tudo aquilo que este reino manifesta, de tudo aquilo que este reino, ele tem nele, tudo aquilo que é composto este reino. Nós passamos a ser pertencentes a este lugar e sermos herdeiros deste lugar. Só que muitas vezes o que acontece conosco quando nos achegamos ao Senhor, quando estamos na igreja, é que nós esquecemos desta passagem, desta palavra, que diz que nós somos herdeiros e nós recebemos em Cristo esse direito. Recebemos este poder, e quando o poder está atrelado ao nome de Deus, é algo que surpreende, é algo que revela aquilo que está no coração de Deus, é algo que traz a vontade de Deus sobre nós, é algo que transforma, algo que nos levanta, nos coloca em pé e nos faz caminhar com os olhos sempre voltados ao Senhor, caminhando por este reino, pregando e declarando este reino aonde os nossos pés forem colocados. E nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que nós somos herdeiros, nós não tomamos posse daquilo que a palavra diz. E por que muitas vezes nós podemos identificar que o crente se esqueceu de tomar posse da identidade de filho? Porque nós chamamos um Deus de pai, mas apenas é pai, mas mais do que chamá-lo de pai, é necessário tê-lo como um pai.
Mais do que falar, Pai, abençoa, Pai, alcança a minha vida, é falar, meu Pai, eu pertenço a Ti, eu sou Teu filho, Tu és o meu Pai, eis-me aqui, entra com providência na minha vida, faça a Tua vontade em mim, começa a manifestar o Teu poder, manifesta o Teu reino no Teu filho hoje. É essa a oração que Deus deseja ouvir dos seus filhos. É uma oração convicta de que um filho fala com o pai. Por que Deus deseja tanto ter uma relação de pai com filho? Porque os filhos foram feitos para transmitir o reino do Pai. Irmãos, tem algo que tem queimado o meu coração há tempos. É declarar o reino, levar o reino, propagar o reino. E os filhos foram levantados pelo Senhor para que este reino seja propagado, para que esse reino seja levado a outros. Então nós não tomamos posse, nós então deixamos de transmitir, porque nós temos que transmitir aquilo que nós temos. Por que às vezes o reino é deixado de ser pregado, o reino é deixado de ser anunciado? Porque nós não temos a identidade de filho, então nós não anunciamos aquilo que nós não conseguimos anunciar aquilo que não temos. O Senhor, Ele quer uma geração de filhos que possa verdadeiramente levar a palavra viva àqueles que estão necessitados. É o que a pastora acabou de dizer aqui. Nós temos pessoas no campo trabalhando aqui, elas estão falando, são filhos levando o reino de Deus aonde ele precisa chegar. São filhos levando o reino de Deus aonde o Senhor quer fazer com aqueles que estão afastados, aqueles que estão fora do aprisco, se acheguem e se tornem também filhos de Deus. O inimigo, ele tirou de mim essa identidade de filho por muitos anos. Ele tirou de mim essa alegria de ser chamado filho por muitos anos. E ele começou no natural para também atacar o sobrenatural. E hoje, durante o dia, a gente estava almoçando e eu falando com meu genro, sangue de Jesus, meu genro, chegou essa fase. Chegou essa fase. Eu achei que não ia chegar, achei que ia demorar tanto. Durou só 18 anos. Eu conversava com ele, eu falava sobre paternidade, eu contava para ele um pouco daquilo que eu vivi. E a minha esposa sempre fala para mim, Joel, muitas vezes você prega e fala isso, eu imagino um dia seu pai assistindo você pregando e dizendo isso. Eu costumo dizer também que aquilo que você planta, colhe, então não tem como fugir. E o Senhor então viu tudo acontecer, viu eu passar por tudo, viu o inimigo tirar de mim a pessoa que poderia me ensinar o privilégio que é ser chamado de filho, me ensinar o quão bom é ter a identidade de filho, olhar para o Senhor e falar Abba, olhar para o Senhor e falar Pai, olhar para o Senhor e se alegrar por ser um filho. O inimigo, ele me tira o pai, humanamente dizendo, o homem, a figura paterna. E eu cresço sem dar importância, sem entender o quão maravilhoso é ter um pai. Só que muitas vezes nós vivemos sem essa certeza de identidade de filho, vivemos sem essa certeza de termos um pai, mas nós precisamos entender, e se você ainda não entendeu, o Senhor, Ele coloca ao meu coração uma palavra que diz assim a você, querido. Ainda que tudo pareça que não, tudo te mostra o contrário, Deus nunca desviou os olhos dele de você, Ele sempre guardou você para que um dia você possa ter esse encontro com Ele e chamá-lo de pai, dizer Pai, olha o que você tem feito na minha vida, hoje eu entrego-me a Ti. Pessoas vão se batizar, isso é um passo em direção ao Pai. Nós precisamos caminhar sempre em direção a esse Pai. Nunca desviar os nossos passos na direção deste Pai, querido. Eu cresci e não conseguia entender o que é isso. A minha figura paterna foi... É difícil dizer isso, não sei se alguém que passou por isso, mas foi uma das... Como que eu posso dizer, humanamente dizendo, foi uma das piores pessoas que passaram pela minha vida. Eu não sei dizer para você o que é ter um abraço de um pai, eu não sei dizer para você o que é receber um carinho de um pai, uma palavra de incentivo de um pai, um cuidado de um pai. Mas eu sei o que é dizer para você que aquele Pai que estás no céu, aquele
Eu sei o que é ouvir a voz dele dizer assim: eu sempre vi, eu nunca te abandonei, eu que cuidei, foi eu que zelei, foi eu que te livrei, foi eu que te levantei, foi eu que te capacitei, foi eu que me manifestei. E o inimigo, ele tenta tirar de nós esse desejo por essa figura paterna, para que a gente não encontre verdadeiramente o Pai que nos alcança, o Pai que nos sustenta, o Pai que nos guarda e o Pai que nos auxilia. E o inimigo tem feito isso de diversas formas. Ele tem atacado para que a igreja não tenha um encontro com a paternidade do Senhor, para que a igreja não tenha um encontro, a igreja não se posicione como filhos e filhas de Deus. Então ele ataca a identidade do filho. Como ele não tem poder de atacar ao Senhor, de derrubar ao Senhor, ele começa a atacar a mim e a você, que somos carne e somos fracos, e muitas vezes fraquejamos diante das dificuldades que nós enfrentamos. Mas sabe o que é mais lindo em tudo isso? É que nós somos fracos, mas a palavra do Senhor diz que o poder do Senhor, a força do Senhor, ela se manifesta, ela se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Filhos cheios do Espírito Santo são homens e mulheres jovens, dotados de vitória em Cristo Jesus. A Bíblia diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso não é algo que foi feito porque nós merecíamos, foi por merecimento. Deus não olhou a cada um de nós e falou: ele merece, ela merece, ele tem todos os requisitos para ser feito filho de Deus, eu vou chamá-lo de filho. Não, a graça de Deus se manifesta, é a expressão da vontade de Deus de nos ter para Ele como filhos. O Senhor nos desejou para Ele, o Senhor nos quis para Ele, e nunca foi e nunca será por merecimento meu ou seu, mas foi pela vontade de Deus. O Senhor quis. O Senhor te quis, o Senhor te desejou, o Senhor desejou a sua casa, Ele desejou os seus filhos, o Senhor desejou o seu marido, desejou a sua esposa, desejou teus pais, Ele desejou todas essas pessoas. E Ele elaborou um plano que se conclui na pessoa de Cristo, para que todos nós pudéssemos fazer parte deste grande e glorioso plano chamado salvação. Só que o inimigo, ele continua trabalhando para tirar, querido, a identidade de filho. Ele está colocando pressa no meu e no seu coração. Ele está colocando ansiedade no meu e no seu coração. Ele está cegando os nossos olhos para essa palavra, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Ele está colocando pressa em nós. Nós estamos ficando muito atarefados. Nós estamos ficando muito ansiosos com as coisas do dia a dia. Quantas vezes você não tem lutado contra o tempo, corrido contra o tempo para conseguir concluir algum tipo de coisa que você... eu me esqueci do que eu deveria ter feito ontem, eu me esqueci, eu tenho uma reunião marcada para depois de amanhã. Você já começa a correr com tudo, você começa a se atarefar tanto com as coisas cotidianas, que você começa a se afastar daquilo que é sobrenatural. Você começa a esquecer da misericórdia do Pai. Nós começamos a nos esquecer da graça do Pai. Nós começamos a nos esquecer do amor do Pai, do cheiro do Pai, do abraço do Pai, do colo do Pai, porque nós estamos muito atarefados com as coisas. Nós estamos muito esquecidos com aquilo que nós precisamos priorizar na nossa vida. Nós chegamos até o Senhor e enxergamos o Pai como um Deus distante, como um Deus que pode apenas nos abençoar com alguma coisa, nos entregar alguma coisa, prover algo que nós necessitamos, abrir uma porta que nós precisamos, ou fechar uma porta que nós estamos fugindo dela. E não nos achegamos ao Senhor para estar na presença do Pai, simplesmente para ter a presença do Pai, para se achegar ao Pai, para estar junto do Pai. Filho não pode ter pressa na presença de Deus. Filho não pode ter pressa na presença do Pai.
O Pai tem o poder de tirar a ansiedade, de tirar a pressa, de tirar a sua preocupação, querido. A presença dele manifesta a graça, e a palavra do Senhor diz: a minha graça te basta. A presença dele gera coisas maravilhosas dentro de nós. Nós precisamos estar na presença de Deus. O nosso Pai quer começar a gerar ministérios, começar a gerar dons, começar a gerar coisas maravilhosas dentro de cada um de nós que estamos aqui. E nós estamos muito apressados, mas a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai primeiramente e sua justiça. Buscar o reino de Deus é se conectar com o Pai. Buscar o reino de Deus é estar totalmente ligado ao Pai. Buscar o reino de Deus, querido, é sentir o seu Pai em todo o tempo. Quantas vezes nós oramos e nós não sentimos Deus? Eu vou parafrasear a Maria Júlia aqui. Será que é só eu que vou contar os meus pecados? Eu guardei essa, peguei para mim. Quantas vezes nós oramos e não sentimos a presença de Deus? Quantas vezes nós oramos e não acreditamos que virá a resposta de Deus? Quantas vezes nós oramos, clamamos, pedimos, mas nós não cremos que verdadeiramente o ouvido do Pai está inclinado para ouvir nossa oração? Quantas vezes nós pedimos algo, nos metemos em algum tipo de situação, mas nós não acreditamos que a mão do Pai está estendida sobre nós e tudo é permitido por Ele, mas o olhar dele nunca se desviou de nós, o ouvido dele não está tapado para que não ouça a nossa oração, a mão dele não está encolhida para que nós não sejamos alcançados por ela. Quantas vezes temos orado, mas esquecendo de tudo isso que a palavra de Deus diz para nós? Quantas vezes? Eu não sei você, mas eu dezenas de vezes, irmão. Muitas vezes. Muitas vezes o Senhor teve que me lembrar: filho, lembra da minha palavra, lembra da direção que um dia eu te dei, lembra daquilo que um dia eu fiz, lembra de um dia daquilo que eu revelei a você, lembra-se daquele dia. O meu poder não muda, a minha presença não muda. Se aquele dia eu te revelei, se aquele dia eu te abracei, se aquele dia eu te alcancei, continuo eu tendo poder para fazer isso todos os dias que eu tiver o desejo de ter você comigo. Mas tudo é permissão de Deus. Se eu tenho um pai, pastor, por que eu passo por dificuldade? Se eu tenho um pai, pastor, por que eu passo por lutas? Por que eu sou caluniado? Por que eu passo por batalhas? Por que muitas vezes eu perco? Se no meu pai eu sou vitorioso, por que muitas vezes eu enfrento a derrota? Muitas vezes o crente pergunta isso. Eu tenho um pai? Mas que pai é esse? Ele é o pai perfeito. Eu tenho um pai, mas que pai é esse? É o pai que sabe de todas as coisas. Eu tenho um pai, mas que pai é esse? É um pai que permite provação para que haja crescimento na vida do filho. Algo que me chamou a atenção, irmãos, eu gosto muito, eu guardo muito, que é, eu gosto de ouvir, eu gosto de ser ministrado. E foi pregado aqui sobre uma das coisas que o nosso pai faz por nós, muitas vezes é falar não, né? E nosso Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, nosso Pai é tão bondoso, que o não dele não significa a ausência dele. Muitas vezes, pelo contrário, o não de Deus significa a presença dele na nossa vida. Muitas vezes Deus diz não, mas ele permanece. Quando nós falamos não, o que nós fazemos? Não, eu não quero, a gente pega e já sai, deixa, né? Eu não, vou para outro canto. Eu não quero mais saber de compromisso aqui, vou para outro lugar. Eu não quero mais saber e me afasto. Mas Deus, quando diz não, ele permanece. O Pai, quando diz não, ele continua. Ele não abandona. O não de Deus não é um abandono. O não do Senhor não é uma expulsão da presença dele. Muito pelo contrário. Muitas vezes o Senhor diz não para nós, para que a gente permaneça na presença dele e conserve a presença dele em nossas vidas. Eu me lembro de uma passagem na palavra do Senhor que falam de 2 filhos, mas muitas vezes nós nos lembramos apenas de um. A palavra do Senhor fala do filho pródigo. Quem que já ouviu falar sobre isso, diga amém. Glória a Deus. Quem que já leu na Bíblia, diga amém.
Louvado seja o Senhor, você está lendo a palavra de Deus, irmão. A Bíblia fala que um filho chega no pai, pede parte da sua herança, ele quer ir embora. E ele recebe a sua parte e ele vai embora. Ele faz o que tem que ser feito, ele vai para as noites que ele gostaria de ir, faz as amizades que ele gostaria de fazer, compra o que ele não tinha que comprar, vive o que ele não tinha que viver, frequenta os lugares que ele não tinha que frequentar, faz alianças que ele não tinha que fazer, e depois de tudo isso, aquilo que ele valorizava no pai se acaba. Que era o bem, que era o que era usado para prover materialmente, que era para prover humanamente na vida dele, aquilo se acaba. E ele deseja então, depois, estou resumindo, queridos, ele deseja voltar para a casa do pai. Ele deseja estar novamente, e depois de tudo isso, ele se lembra que ele tinha um pai. Mas o que levou ele a pedir, ele não ter tomado posse do que a paternidade podia fazer por ele. O que fez ele chegar no pai e falar: pai, eu quero a minha parte, que eu estou indo embora, foi ele não ter tomado posse do que a presença do pai podia fazer na vida dele. Ele olhava para aquilo que as mãos do pai podiam entregar a ele, não o que a presença do pai podia fazer na vida dele. Ele pega aquilo que as mãos do pai podiam lhe entregar naquele momento, vai embora, só que de repente tudo se acaba e ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele fala consigo mesmo: olha, os servos do meu pai, eles vivem muito melhor do que eu estou vivendo agora. Eu vou voltar, eu vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti não sou digno de ser chamado filho teu. Olha o que ele diz: não sou digno de ser chamado filho teu. Às vezes, Deus permite que a gente até tenha uma queda momentânea, para que dentro do nosso coração haja um lembrete: eu não sou digno de ser chamado, mas é a tua graça que faz com que eu seja. Eu não sou digno de dizer quem eu sou, mas o teu filho Jesus fez de mim um cordeiro do teu reino, filho amado do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender então esse jovem volta para a casa do pai. E nós muitas vezes falamos desse, mas nos esquecemos daquele que ficou. Enquanto ele fazia todas essas coisas, enquanto ele viajava, gastava dinheiro, ia em muitos lugares, um ficou. Um trabalhava. Um estava lá plantando, estava cuidando do gado, estava trabalhando na propriedade do pai. E muitas vezes nós, crentes, continuamos dentro da igreja, enquanto outros saem. Mas muitas vezes estar naquilo que pertence ao Pai não significa também ter um pertencimento ao Pai, porque aquele que ficou não entendia o propósito dele ter ficado, não entendia o porquê ele ficou e nem o porquê ele deveria ter ficado, porque quando ele vê que o outro filho volta, ele se revolta. Rimou, né, irmãos? Quando ele volta, ele se revolta. Ele não entende o porquê da alegria do pai, ele não entende o porquê do amor do pai, ele apenas olha que o pai está fazendo festa, mandou matar o melhor gado, colocou um anel no dedo, colocou vestes novas, calçou os pés Ele não entendeu o porquê que isso acontecia. Ele vai e questiona o pai, ele fala: pai, pera lá, eu fiquei aqui. Ele foi embora, pegou a parte dele e foi embora, e eu continuei aqui, eu permaneci aqui. O pai dele fala o que para ele, irmão? Você esteve o tempo todo comigo. Tudo que eu tenho é teu. O pai dele estava falando para ele da mesma forma que a minha paternidade o restitui como filho. Ela faz com que você permaneça também como filho. Não é porque ele é filho que você deixa de ser. E às vezes nós criamos uma competição dentro da igreja. Sim ou não, irmãos? Aleluia. Oh, glória. Às vezes nós achamos mais filhos do que o irmão. Eu sou mais filho. Lembre, você não merecia ser chamado de filho.
Eu não mereço ser chamado de filho. Não é por merecimento, é a graça. Não fiz nada por isso, mas Ele me desejou para Ele. Você não fez nada para isso, mas o Pai te desejou para Ele, querido. Deixe nascer no teu coração alegria, porque você foi desejado pelo Pai. O Pai desejou a volta daquele filho, como que Ele desejava também a transformação daquele que ficou. Naquele momento, os dois estavam sendo restituídos. A identidade de filho era restituída na vida dos dois. Não só naquele que foi e voltou, mas naquele que permaneceu e não entendia o propósito, não entendia da identidade que ele tinha. E a palavra de Deus diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas nós deixamos essa identidade fugir de nós com o passar do tempo. Nós deixamos a caminhada arrancar de nós essa identidade com o passar do tempo. Há quanto tempo nós estamos servindo ao Senhor e nos esquecemos que Ele é Pai? Há quanto tempo nós caminhamos com o Senhor e nos esquecemos que a palavra dele diz que em Cristo fomos feitos filhos de Deus? E o Senhor, Ele quer restituir homens e mulheres com a identidade de filhos. O Senhor queimou no meu coração uma palavra que dizia: paternidade que restitui. Não é uma paternidade qualquer, querido. É uma paternidade que restitui tudo o que a palavra de Deus liberou sobre a tua vida. É uma paternidade que garante tudo o que a palavra de Deus declarou um dia sobre você. Nós temos uma palavra um dia liberada sobre nós. Eu creio que você tem uma palavra de Deus liberada sobre você, e essa palavra foi o gatilho, foi o que Deus usou para virar a chave na sua vida. E Deus quer restituir isso em homens e mulheres nessa noite. Homens e mulheres que têm caminhado, estão ocupados demais, estão atarefados demais, estão ansiosos, estão se esquecendo de que eles são em Cristo. Quando nós nos esquecemos da paternidade do Senhor, nós estamos nos esquecendo também de quem nós somos no Senhor. Eu digo isso para você, querido, porque o fato de eu estar aqui hoje pregando a palavra de Deus, falando o amor de Deus, falando deste Pai maravilhoso, é porque eu tenho um Pai que cuida de mim. Porque eu tenho um Pai que zela por mim e pela minha casa. Porque eu tenho um Pai que liberou a palavra dele e ele fez queimar no nosso coração. Ainda que tudo desmorone, a minha palavra continua valendo. Muitas vezes não é fácil e não é para ser fácil. Que pai também não quer uma geração de filhos mimados. O pai também não quer uma geração de filhos que não saibam enfrentar, não aguentem o tranco. Muitas vezes vai ter que doer um pouquinho, querido. Quem está preparado, diga amém. Amém. Olha! Quem está preparado para levar um tranquinho, diga amém. Amém. Nem todo mundo falou, aleluia. Quem está preparado, querido, para passar pela fornalha, diga amém. Eita, vou diminuindo, daqui a pouco para. Não é feio dizer, eu não estou preparado. Não é feio dizer, eu não estou pronto. Mas ainda que eu não esteja pronto, eu me coloco nos braços do Pai. Ainda que eu não tenha coragem e força para isso, eu permaneço nos braços do Pai. Ainda que o inimigo se levante contra mim, eu corro para os braços do Pai, porque a palavra dele diz que eu sou filho, foi-me dado o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. É para ele que eu corro, é nele que eu permaneço, é nele que eu quero estar. As dificuldades, as tarefas têm arrancado de nós esse direito que a palavra de Deus diz que nós temos. A Bíblia diz, deu-lhes o direito, em outras versões, deu-lhes o
poder de ser chamado filho de Deus. Há poder sobre você, e não é qualquer poder, é poder da palavra, é poder da vontade de Deus, é poder da fidelidade de Deus, é poder de um pai que faz com que todas as coisas se movam a teu favor, para que ele veja a palavra dele se concretizando sobre a sua vida. Aleluia. Minha esposa falou para mim, enquanto a gente conversava em casa, ela falou assim: Joel, talvez tudo que você viveu é para que você nunca liberasse o perdão para o seu pai. O inimigo queria ferir literalmente essa identidade, romper você dessa palavra chamada paternidade. E a primeira coisa que o Senhor tratou comigo quando eu me entreguei a vida a Ele, quando eu me alegrei por ser aceito por Ele, foi: perdoe teu pai, libera perdão. E eu achava que um dia o Senhor vai preparar um dia. Olha como é que a gente se engana. Deus manda você liberar o perdão para alguém e você já imagina assim. Muitas vezes nós somos orgulhosos, irmãos. Agora vai ser a hora da vitória. Quem me viu passar para a prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e eu vou estar no palco. Oh, glória, olha essa plateia. Não. Eu achei que Deus ia preparar um dia que meu pai viesse e falasse: filho, me perdoa por tudo que eu fiz, e eu pudesse jogar na cara dele tudo. E você isso, e você aquilo, o que você fez, e deixou de fazer. Não. Eu daqui 2 meses completo 43 anos de idade. Eu sei que vocês ficaram surpresos agora, não parece? Meu Deus, parece um jovenzinho de 20 anos. Se colocar ele do lado do tecladista ali, parece a mesma idade. Eu sei de tudo isso, irmão. Ele nunca veio me pedir perdão. Eu acho que ele nunca vai. Não precisa, porque ele já foi perdoado. Não precisa, porque ainda que eu não concorde com tudo que ele fez, o Senhor, o meu Pai, fez nascer em mim um amor por ele, para orar por ele, para pedir misericórdia ao Senhor pela vida dele, para pedir: Senhor, o Senhor se revelou a mim, um jovem drogado, um jovem, como diz um amigo meu, um jovem prostituto. O Senhor se revelou a mim. Se revele àquele homem também. Ele conhece a tua palavra, faz ele entender que ela é viva, faz ele entender que ela tem poder, faz ele entender que é filho, e a tua paternidade restitui a ele tudo que um dia ele lançou fora. Eu não sei se o Senhor está falando com você, querido, aqui, para que você receba essa paternidade sobre a tua vida, para que você se entenda e se veja, se identifique como um filho. Ou se Deus está falando para você também: libere o perdão para que a paternidade alcance também aquela outra vida. Não se trata somente de você, não se trata só de você, é em você e também é através de você. De repente você pode estar ouvindo essa palavra e falar: há quanto tempo eu não tenho tido intimidade com Deus, intimidade com meu Pai, há quanto tempo eu não choro na presença dEle, há quanto tempo eu não consigo falar na presença dEle. Nós queremos ter uma relação com Deus, uma relação muito intelectual. Deus não está preocupado com isso, querido. Deus não está preocupado com que tipo de palavra eu vou usar. Até porque a palavra do Senhor diz que nós não sabemos orar. O Espírito Santo é quem intercede por nós, é Ele que traduz tudo aquilo que tem que ser levado ao Senhor. Deus não está preocupado com aquilo que sai, com aquilo que eu vou declarar, é com aquilo que brota dentro do meu coração. Se o meu coração vai estar nele, vai permanecer nele, pois a palavra dele diz: aonde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Será que o Pai tem sido o tesouro das nossas vidas? Será que nós temos amado o nosso Pai por tudo aquilo que Ele é? Não estou falando por aquilo que Ele pode nos dar, é porque Ele é. Ele é Pai provedor, Ele é Pai de amor, Ele é Pai de cuidado, Ele é Pai que restitui, Ele é Pai que consola, Ele é Pai que sara, Ele é Pai que cura, Ele é Pai que restaura, Ele é Pai para todas as coisas em nossas vidas. Nada tira a grandeza do Pai que nós temos. Não existe nenhum tipo de ausência que não possa ser suprida pela presença do Pai.
Não existe nenhum tipo de trauma que não possa ser curada pela presença do Pai. Não existe nenhum tipo de abandono que não possa ser esquecido com a presença do Pai. Esse é o seu Pai. Esse é o Pai que nós temos. Muitas vezes nos esquecemos, mas nós temos. Nós não fizemos nada para merecer. Irmãos, eu fiquei 3 dias fazendo esse esboço. E eu não li ele. Eu falei, eu vou levar lá, vou mostrar meu tablet para os irmãos. Ó, ele vai ver meu tablet com chique que é, ó. Espera aí um pouquinho, irmão. Deixa eu... E não usei ele. Nós precisamos voltar a chorar na presença do Pai, queridos. Nós precisamos ter novamente uma ligação, uma conexão com esse Pai. Não deixa as suas lutas pessoais tirar de você o que o Pai significa para você, querido. Não deixe as mentiras de Satanás cegarem o teu coração. Não estou falando dos teus olhos, eu estou falando de cegarem o teu coração para a presença do Pai. Eu tenho um Pai que nunca me abandonou. Eu cresci com o sentimento de rejeição, de ter sido abandonado, de ter sido esquecido. Mas hoje eu me alegro porque eu posso dizer, ainda que muitos me abandonem, eu tenho um Pai que nunca me abandonou. Ainda que eu não o reconhecia como Pai, ainda que eu não sabia chamá-lo de Pai, o amor dele era derramado sobre mim. Eu tenho toda a convicção de que esse amor foi derramado sobre cada um de você que está aqui. Eu quero te convidar hoje a fazer com que os céus se abram. O amor, a glória desse Pai se manifeste entre nós, queridos. A paternidade dele restitui. Eu não sei o que você está precisando, qual é o tipo de restituição que você necessita. Se é de intimidade, ele tem para você hoje. Se é força para que o perdão seja liberado, ele tem isso para você hoje. Se a restituição é fé, é falta de fé o teu problema, ele tem hoje para derramar sobre você. Eu não tenho conseguido mais caminhar com ele. Ele tem hoje um caminho preparado para que os teus pés pisem, para que você se achegue novamente a ele. O Pai sempre terá um lugar para você, querido. O nosso Pai sempre tem um lugar para cada um de nós. Nós nos afastamos deste lugar, mas esse lugar continua. Aquele filho se afasta, ele vai para longe, ele vive dissolutamente, mas o lugar dele permanecia lá. Porque o Pai falava, esse lugar é do filho. É do meu filho este lugar. Ele vai voltar, ele vai ser restituído. O arrependimento bateu, ele voltou e foi restituído como filho. Aquele que viu tudo acontecer, ainda não tinha tomado posse do seu lugar de filho, ainda que permanecia lá. Mas o amor do Pai é tão grande, que ele usou a situação na vida de um, para restabelecer tudo aquilo que necessitava também na vida do outro. Você pode estar olhando, de repente você conhece casos aqui, você fala, olha, mas a minha situação é completamente diferente do meu irmão, a minha situação é completamente diferente da minha irmã. Não importa, para Deus nada é impossível.